Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Boa tarde, eu sou Yasmin Rodrigues Luiz dos Santos, sou professora de História, formada pela Universidade Metropolitana de Santos, Brasil, e hoje eu vim apresentar um trabalho intitulado Racionais MCs no Ensino de História, na luta entre poder e exclusão. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Tratiane Cristine da Silva. Para começar, eu vou falar um pouco do sumário, das coisas que vão ser apresentadas nesse trabalho. Então, ele tem a introdução, uma fala falando um pouco sobre os Racionais MCs, falando sobre o genocídio negro no Brasil, o desenvolvimento, que foi um trabalho feito numa escola aqui estadual no litoral paulista, Brasil, as conclusões e as referências. Então, para começar, eu gostaria de abrir com uma aspas do Abdias no Nascimento. A história não oficial do Brasil registra o longo e antigo genocídio que se vem perpetrando contra o afro-brasileiro. Voltando na história do Brasil, a gente precisa lembrar que o Brasil ele foi colonizado e ele teve um processo muito longo de escravidão, né, no nosso país. Então, é necessário pensar aonde foram essas pessoas após a abolição da escravatura, né? Essas pessoas foram relegadas, porque para o governo brasileiro elas não tinham mais uma serventia. A escravidão tinha sido abolida, então elas não tinham mais aquele lugar de trabalho barato que elas eram colocadas na época da escravidão, né? Agora que as leis de imigração de pessoas europeias, como espanhóis e italianos, eram muito mais bem vistas para eles, porque traziam uma cultura europeia para o Brasil, ao contrário dos negros, que foram relegados, e a sua cultura estava sendo apagada. Eles queriam que o negro deixasse de existir, apagar essa mancha negra que havia no Brasil tão forte. Então, a gente vai refletir um pouco sobre isso e sobre como o governo brasileiro tenta exterminar as pessoas negras desde esta época, né? Então, essa pesquisa utiliza o método qualitativo de análise para interpretar e compreender como as canções do grupo Racionais MCs impactam a visão histórico-social do que é ser negro no Brasil. O objetivo é propor novas abordagens curriculares antirracistas e de decolonização curricular através da obra do grupo. Então, para falar um pouquinho sobre os Racionais, né? O grupo é formado por Pedro Paulo Soares Pereira, Mano Brown, Paulo Eduardo Salvador, S. Blue, Edivaldo Pereira Alves, Ed Rock, e Kleber Geraldo Lely Simões, o KLJ. Os Racionais, eles são fruto da periferia paulista, né? Então, eles são de São Paulo, e eles são atravessados por toda essa ferramenta de genocídio negro, todas elas que são feitas no Brasil, são atravessadas pela vivência de serem jovens e negros num país extremamente racista. Então, com o tempo, eles formam um grupo de rap para cantar a realidade do jovem negro e periférico brasileiro, e a partir das suas canções, eles chegam a um grupo que é exatamente como eles. Então, eles são retroalimentados por essas pessoas e por falas que são da academia, né? Eles participam de institutos como o GLE10 da Sueli Carneiro, que onde eles têm um contato com obras como Malcolm X e outros autores negros. Então, eles leem aquelas obras, traduzem essas obras para uma linguagem popular e depois disseminam essa mensagem de movimento negro através das suas músicas para um grupo que é exatamente como eles. Nessa aspa do Rosa, ele diz: os Racionais foram, em certa medida continuam a ser, os intelectuais que produziram essa representação do Brasil, a partir da fala do jovem negro da periferia das grandes cidades brasileiras. Então, nós da história sabemos que é comum o estudo da interpretação do Brasil e da interpretação de diversas outras áreas, né? Mas aqui falando de Brasil, da interpretação do Brasil sobre a lente de diferentes autores, como o Sérgio Buarque,
como o Gilberto Freire, e aqui os Racionais trazem a sua interpretação do Brasil, uma interpretação dos marginalizados, né? O que eles têm a dizer? É isso que a gente vai ver. Falando um pouco das ferramentas de genocídio negro que institucionalizam essa morte das pessoas negras no Brasil, nós temos a criação das favelas, onde os Racionais dizem: esse lugar é um pesadelo periférico que fica no pico numérico de população. Quando a gente pensa no Brasil, na organização espacial do Brasil, das grandes cidades, principalmente como São Paulo, a gente vai ter um centro e vamos ter uma periferia. E da onde vem essa organização? Como eu disse, com o fim da escravidão no Brasil, os negros já não tinham uma serventia para o governo. Eles queriam apagar essa mancha negra do país. Então, os negros já não tinham mais seu lugar na senzala e eles não tinham para onde ir, porque o governo não os ajudou. O governo não deu nenhum assistencialismo, ele não deu nenhum estudo, não deu nenhum caminho. Então, essas pessoas começaram a margear os centros da cidade, morando no que a gente chama de favela e periferia. Então, quando os Racionais chamam a favela, né, de pesadelo periférico, é porque eles não têm acesso a absolutamente nada. O governo não dá absolutamente nada, né? É um lugar onde não tem saneamento básico, não tem educação, não tem saúde. Então, é um lugar que é feito para a morte. Porém, os negros, eles começaram a não morrer, mas ao contrário, né? Eles construíram famílias ali e acabou na segunda parte da letra, que fala que fica no pico numérico de população, né? Porque são muitas pessoas que moram nas favelas. Agora, falando um pouco sobre a democracia racial, que é um termo cunhado pelo Gilberto Freire no seu livro Casa Grande Senzala, é uma tese que fala que negros e brancos no Brasil não tem uma diferença tão grande entre eles, porque o Brasil é um país miscigenado. E diferente dos Estados Unidos, em que negros e brancos têm uma segregação muito maior, aqui no Brasil a gente vive uma democracia racial, em que todos têm espaço e vez. Vamos ver o que o Racionais fala sobre isso? Eles dizem: o Brasil é um país de clima tropical, onde as raças se misturam naturalmente e não há preconceito racial. Ha, ha, ha. Eles ironizam essa fala do Gilberto Freire, né? Porque eles sabem como jovens negros eles são atravessados diretamente sobre o racismo, todos os dias. Então, essa ideia de democracia racial é frajuta na visão dos Racionais e só serve para esvaziar as pautas do movimento negro. Exclusão do sistema de ensino. Ser empresário não dá, estudar nem pensar. Tem que trampar ou ripar para os irmãos sustentar. Então, a gente sabe, como eu disse na criação das favelas, que a favela é um lugar socioespacial que não tem oportunidades, o governo não dá oportunidades. Então, para uma criança negra estudar, ela vai precisar se esforçar mais, ela vai precisar caminhar mais, ela vai ter que passar por um caminho mais árduo. E isso é feito exatamente como uma ferramenta de genocídio negro, né? Porque se essa criança desiste de todo esse caminho árduo que ela tem que percorrer todos os dias para estar na escola, ela vai estar aonde? Ela vai estar na rua. Ela vai estar fazendo o quê? Então, é exatamente isso que os Racionais questionam. Manipulação midiática. O Racionais é um grupo que, historicamente, né, nas suas letras, eles têm esse embate com a mídia de massa, né? Eles acreditam que a mídia de massa é branca e ela coloca o negro em lugar ou de subalternização ou de comédia, de tirar graça, tirar sarro do negro, né? Então, eles dizem: seu comercial de TV não me engana, eu não preciso de status nem fama. Por último, falando da violência policial, é uma das ferramentas diretas que mais matam jovens negros no Brasil. Um dia, um PM negro veio me embaçar e disse para eu me pôr no meu lugar. Então, eles colocam essa fala como um exemplo, né, de como os jovens negros são atravessados pela violência policial e como essa violência policial leva à morte, principalmente por operações que são chamadas de guerra contra as drogas, né, onde a polícia acaba matando no caminho muitos jovens negros inocentes. No desenvolvimento, houve, na época que eu estava fazendo estágio, eu fiz estágio numa escola periférica, aqui no litoral paulista, no Brasil, de crianças do ensino médio, que seriam mais ou menos de 15 a 18 anos,
Então, eles gostaram bastante, eles são fãs do grupo Racionais, e após fazer essa interpretação das ferramentas de genocídio negro, eles propuseram fazer um projeto teatral antirracista. Então, foi desenvolvido com o segundo ano do ensino médio, da turma da Escola Estadual Deputado Rubens Paiva, na Praia Grande. É um projeto teatral antirracista, utilizando as músicas dos Racionais de base. Então, eles criaram um personagem que é o David. O David, ele tem muitos sonhos, ele tem o sonho de ir para a universidade, ele estuda numa escola pública, ele é negro e ele vive numa localidade de periferia. A sua vida é atravessada pelo racismo, pelas drogas, pela violência policial, e ao invés dele se entregar para tudo isso, ele utiliza o rap como uma saída, exatamente como os Racionais fizeram. Então, esse espetáculo foi apresentado para a comunidade, foi produzido na escola pelos alunos, e ele tem em pauta uma pedagogia inclusiva, libertadora e significativa, com a autonomia dos discentes. Então, é importante a gente dar essa autonomia para os nossos alunos, para que eles consigam se enxergar como protagonistas nas ações dentro do ambiente escolar. E mais do que isso, acaba com que eles tenham façam de forma significativa. Então, mais do que fazer, ouvir a professora e esquecer no outro dia, não, eles se envolvem de verdade, e aquilo marca-os, aquilo faz com que eles consigam se lembrar das pautas que foram tratadas no ambiente escolar. Para encerrar nas considerações, essa pesquisa considera que a abordagem de temas difíceis, como o racismo e o genocídio às pessoas negras, são temas que devem ser trabalhados na aula de história. É um dever dos historiadores, né, dos professores de história, abordarem temas difíceis. A utilização da arte, como a poesia e o rap dos Racionais, é um dos caminhos para decolonizar o currículo, contribuindo para uma pedagogia mais libertadora e significativa. Então, a gente sai daquela história dos vencedores, que estes alunos não vão se interessar, esses alunos não vão se identificar com essa história, e começa a trazer outras histórias que tenham mais a ver com eles, mais a ver com a vida deles, e que sejam mais significativas para a sua construção como pessoa. Agora eu queria passar as referências, então, referências bibliográficas, também as referências de imagem, e agradecer pela oportunidade, eu e a professora Tatiane, que é minha orientadora, agradecemos, e é isso, obrigada. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.